Que Jesus nos abençoe. Boa noite, amadas e amados. Estamos iniciando mais um episódio do programa DCNPE, Desafios Contemporâneos na Perspectiva Espírita. Esta noite nós teremos a presença, vocês estão vendo aqui aqui, a nossa querida irmã Maria Alcídia Batista, mas eu vou deixar que James apresente a nossa irmã. Então vou passar a palavra logo para James, para que ele possa ficar à vontade para apresentar a nossa irmã. E James, como vocês sabem, é o nosso âncora do programa. Então, fique à vontade, James. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Hoje, no nosso programa Desafios Contemporâneos na Perspectiva Espírita, teremos a presença da nossa irmã Alcídia Batista, que é lá do Rio Grande do Norte, não é? Uma verdadeira potiguar, não é isso? Alcídia Batista, ela faz parte do movimento espírita do estado do Rio Grande do Norte. Ela é especialista em psicopedagogia, mestranda em ciência da educação, palestrante espírita. E hoje teremos o prazer de, durante essa 1h20, falar sobre por que nós adoecemos. Esse é o tema de hoje, que nossa digníssima Alcídia vai desenvolver, e certamente teremos o prazer de entender as origens dos nossos sofrimentos. Antes de mais nada, vamos elevar o pensamento ao alto, agradecer ao Senhor da vida que nos envolva a todos nessa busca de espiritualização, que a nossa irmã seja inspirada pelas falanges dos espíritos do mundo maior, a cada um de nós, em recebermos as visitas desses abnegados irmãos espirituais em nossos lares. Jesus nos ensinou, quando 2 ou mais estiver reunido em seu nome, certamente se fará presente. Sejamos eternamente agraciados pela visita do divino peregrino da esperança na noite de hoje em nossos lares. Que Jesus nos abençoe. Pois bem, meus irmãos, mais um programa, iniciamos esse programa Desafios Contemporâneos na Perspectiva Espírita. Isso é um projeto de idealização de James Ney e o nosso querido Jailson, e que esse programa teve início ano passado. E a gente sempre convida uma personalidade do movimento espírita para fazer uma conexão, uma ponte com o tema, com as questões da atualidade. É por isso que o programa se chama Desafios Contemporâneos na Perspectiva Espírita. E hoje, a nossa amiga e companheira Alcídia vai falar por que nós adoecemos. Passo a palavra agora à nossa irmã Alcídia. Dá boa noite a James, a Jailson, a todo o pessoal do Movimento Espírita da Bahia, que é um movimento espírita muito atuante. Vocês são realmente guerreiros valorosos que levam sempre a mensagem de Jesus sobre as hostes do Consolador Prometido. É uma honra estar aqui e falar para vocês esse tema, porque nós adoecemos. Um convite do nosso amigo James, e dizer para vocês que é mais uma conversa, um diálogo franco, aberto e fraterno, de levar um tema assim, numa época, né, que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas de sabermos administrar as nossas doenças e entender muitas vezes o porquê de muitas coisas que a doutrina espírita sempre nos oferece ricas mensagens consoladoras
de profundas reflexões e também respostas a essas questões. Agradecer estar aqui com vocês é uma satisfação enorme. Então, nós gostaríamos de começar a abordar esse tema a vocês com um trecho de Humorismo e Sofrimento de Chico Xavier por espíritos diversos. Nós elencamos essas pequenas trovas porque elas vão cair assim como uma luva nas nossas reflexões. Então, em Humorismo no Além, nós escolhemos Humorismo e Sofrimento. Múcio Teixeira diz o seguinte: verdade da própria vida, das mais limpas e evidentes, até chegarmos a Deus, todos nós somos doentes. Entre as sombras da injustiça, cresce a erva da trapaça, muita doença é preguiça carregada de pirraça. Manuel Serrador. Jesus Gonçalves diz: não há castigos extremos, as provações nos são dadas sobre as falhas que trazemos das existências passadas. Josué Romano diz: sentença agressiva e rude, mas de profunda expressão, é melhor não ter saúde nas horas de tentação. Cornélio Pires diz: pessoa que se declara doente, triste e abatida, sempre de tranca na cara, já é pessoa vencida. João Moreira da Silva diz: gritava Juco Proença ao seu criado Maranha, a minha dor é doença, mas a sua é simples manha. Oscar Batista diz: remorso é uma chaga imensa que arrasa o homem mais forte, a culpa gera doença, a doença apressa a morte. Emílio de Menezes diz: loucura? Um homem sozinho facilmente segue a lei, sucede a mesma mulher, mas os dois juntos não sei. Lamartine Babo diz: era uma estranha alergia a Diontonico da Gama, se o trabalho aparecia, caía logo de cama. Lulu Parola diz: na ficha do irmão Picanço, li essa nota vulgar, só viveu para o descanso, morreu para trabalhar. E Alta de Souza remata: a dom é uma escola aberta nos dias que vêm e vão, escola que nos desperta nas luzes do coração. Então, meus amados, meus queridos, minhas queridas, nós começamos com essas belas, né, trovas sobre por que adoecemos, sobre a doença, sobre o sofrimento. Então, nós começamos assim: a doença, ela ajuda a repensar a vida. Por que nós adoecemos? Porque nem todos obtêm a cura das doenças. Quais as nossas atitudes frente às doenças? Namore com a doença e você se casará logo, logo com ela. Enfermidades espirituais existem? Evangelho é saúde? Então, veja só. Nós, seres humanos, nós geralmente não demonstramos a mínima simpatia pelas enfermidades, seja essa ou aquela, ou daquela etiologia. Todos nós queremos sempre com avidez, meus queridos, saúde. Essa é uma palavra mágica. Essa é uma palavra que permeia o nosso cotidiano. Vejam só. Quando alguém completa ano, que nós vamos felicitar, a gente diz assim: saúde e paz. Nas festas de fim de ano, o que é que a gente pede? Muito dinheiro no bolso, mas saúde para dar e vender. Porque sem saúde não tem como usufruir desse dinheiro. Para vocês verem como todos nós sempre queremos essa saúde integral. Mas nós sabemos que quem reencarna no mundo com as características do o nosso planeta, a hierarquia dele, todos nós espíritas sabemos disso, é um planeta de provas e expiações. Por isso que a maioria de nós ainda adoece. Vocês irão dizer assim: ah, mas existe alguém que não adoece? Nós poderemos até nos perguntar se no nosso planeta existem pessoas que têm, né, uma imunidade assim boa, mas quase todos nós
passamos por situações aflitivas devido à hierarquia do nosso planeta em relação a doenças, né? A não ser aqueles grandes espíritos em missões, que depois nós vamos ver que o nosso governador espiritual era um, não existe, né, nos nossos evangelhos histórias de que Jesus tivesse adoecido. Então, caso nós não adoecemos, então nós iríamos preferir habitar em outro planeta. Nós nem teríamos reencarnado nesse, né? Nós estaremos num planeta melhor, mais pacificado, num planeta mais feliz, como é o caso da Terra futuramente, que será um planeta de regeneração. Então, nós somos espíritos que nós necessitamos muito de saúde mental e não da saúde do nosso corpo, esse corpo físico que nós usamos temporariamente. Mas ele vai retratando o estado patológico que o nosso espírito enverga. Jesus dizia com muita propriedade: vai e não pequeis mais, para que não te aconteça algo pior. É um convite à verdadeira saúde. Não mais aquela de pequena duração, quando só o corpo sarava, mas aquele convite que a alma jamais, né, ela adoeceria, mas por não recair mais no pecado, ela se equilibraria. Nós somos, meus amados, um agrupamento de células orgânicas. Nós não somos só isso, nós somos seres imortais. O problema é que nós não conseguimos viver como seres imortais. O nosso maior desafio é viver como seres imortais. Nós precisamos imortalizar o nosso cotidiano. Isso sim é espiritualidade, né? É viver como espíritos imortais e sabermos administrar as dificuldades, inclusive as doenças causadas por diversas, né, das causas atuais das aflições às anteriores, dos nossos programas reencarnatórios, né, escolhas do nosso próprio livre-arbítrio, frente ao quê? Frente às infrações que nós fizemos às leis divinas. Então, de que adianta conhecer se nós não vivemos segundo o que nós sabemos? E não será tal procedimento uma forma de nós negar o que nós aprendemos? Nós esquecemos, principalmente nós, que professamos a imortalidade da alma, que nós sabemos que nós somos espíritos imortais, teremos muitas outras oportunidades, né, de vivermos em inúmeras, né, experiências carnais. Nós esquecemos que nós temos um corpo magnífico, mas que esse corpo físico, ele é esse trinônimo, né, esse complexo, né, de corpo físico, corpo perispiritual e corpo espiritual, que é o nosso espírito propriamente dito. E os estados patológicos são justamente o resultado dessas nossas vibrações mais íntimas. Cada doença, meus amados, possui uma linguagem própria, uma mensagem especial, uma indigestão, uma úlcera, a leucemia, o câncer, a AIDS, a sífilis, um resfriado, uma gripe, né? Uma dor no estômago, as enxaquecas. Então, elas falam a nossa alma e nos contam uma história, nos dizem o porquê delas haverem surgido, qual as suas origens e quanto tempo elas estarão ali, caso nós não mudemos a nossa visão, caso a gente não mude, né, o nosso modo de pensar, o nosso modus vivendi, né, o nosso modo de nos comportar, a nossa alimentação, o cuidado que nós devemos ter com o corpo físico e a mente, né, com a nossa casa mental. Cuidar do corpo e do espírito paralelamente. São processos interdependentes que às vezes nós esquecemos disso. Porque nós não temos a certeza ainda, nós não vivemos como espíritos imortais. Nós professamos a imortalidade da alma, mas nós esquecemos disso. Nós conhecemos tanto, mas não vivemos
de acordo com o que nós sabemos. Então, a existência do corpo perispiritual, desse molde, né, do nosso corpo mais próximo, né, do nosso corpo carnal. Então, quem abusa poderá aguardar desequilíbrios, né? O equilíbrio é o resultado da nossa sobriedade, é o caminho do meio. O nosso corpo físico, nós sabemos que ele tem defesas interiores que são verdadeiras fortalezas contra a invasão de vírus, de vibriões, até das formas psíquicas, né? Porém, não há limites pré-estabelecidos se nós não nos cuidarmos. O nosso sistema imunológico, geralmente, ele envia avisos, e a dor, ela é um aviso. Emmanuel chama doenças avisos, que são a expressão dele, porque ele diz que são frutos de origem moral, lá no livro Pronto Socorro, né? Emmanuel nos fala disso. Ele diz que o homem, pela sua invigilância, indisciplina, pela falta de vontade, ele desordena o seu complexo físico. Daí, as doenças são avisos. Expressão de Emmanuel, né? Então, o Livro dos Espíritos, na questão 712, que eu sei que todos vocês conhecem tão bem, né? O Livro dos Espíritos, o nosso codificador pergunta para os espíritos com que fim pôs Deus atrativo no gozo dos bens materiais, e os espíritos respondem que é consequência da necessidade de viver, que Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. E qual o objetivo dessa tentação? Na pergunta 712A, e os espíritos nos diz justamente isso, que é desenvolver-lhe a razão. Que desenvolvendo a razão, nós devemos preservarmos dos excessos. Então, meus amados, quem estuda o Espiritismo, e nós devemos ser sempre bons alunos, alunos aplicados para não repetir de ano. E a maioria de nós, às vezes, repete de ano, tira nota baixíssimas em questões assim, né, de uma frequência assim, que jamais, pelos nossos conhecimentos, nós não poderíamos mais tirar notas tão baixas, né, em questões simples do nosso cotidiano. Então, nós devemos aprender que as moléstias, elas são escoadouros das imperfeições morais que a alma carrega. Acontecem alguns acidentes imprevistos, e nós sabemos que fazem parte de resgates justos dentro de nossas tabelas expiatórias. Alguns estão em expiações e outros em provas. A dor e a enfermidade, elas são mensagens amigas que nos convidam a meditar. São meditações imprescindíveis se nós realmente desejamos a verdadeira saúde, que é a saúde da alma. Quando nós nos tratamos espiritualmente, para nós termos corpos verdadeiramente sadios em uso, nós iremos na condição que André Luiz também nos fala de completistas, né? Vocês que conhecem a famosa série Vivendo o Mundo Espiritual, né, do nosso irmão André Luiz, pela abençoada psicografia de Chico, vocês sabem que André Luiz nos diz que a maioria de nós, infelizmente, não vamos para o mundo espiritual no programa pré-estabelecido pelos nossos programas reencarnatórios, porque nós adoecemos antes, quando não é, né? Quando nós não acarretamos prejuízo para o nosso corpo físico de dentro para fora, às vezes é de fora para dentro. E nós chegamos no mundo espiritual não na condição de completistas, né? Chegamos lá na de suicidas inconscientes devido a não termos realmente cumprido o programa estabelecido por nós na espiritualidade, quando, né, nos preparatórios da nossa reencarnação, né, do nosso mergulho na carne. Então, cumpramos nossos compromissos, nossos deveres com a nossa mente racional, comandando os nossos pensamentos, porque a mente, ela realmente comanda o nosso ser, né? E as consequências desses abusos morais nos levam
há arrependimentos, às vezes, tardios, invariavelmente as doenças começam a nos fazer companhia. Qual é, amados, amadas, a nossa atitude frente às doenças? Em Mateus 11, 28, 30, Jesus diz assim, vinde a mim vós que estáis aflitos e carregados, e eu vos aliviarei. Então, na doença, é comum desespero, revolta, descontrole emocional. Mas quais as nossas atitudes recomendadas frente às doenças? Calma, paciência, renovação, meditação. Vocês lembram que eu falei para vocês que nós espíritas, né, temos a certeza da imortalidade da alma, que o nosso maior desafio é vivermos como, né, seres imortais, e nós não aprendemos ainda isso, a vivermos, né? Porque imortalizar o nosso cotidiano faz com que a gente veja as doenças avisos, como diz Emmanuel, com calma, com paciência, com resignação. A maior tragédia aí que pode ocorrer é a gente desencarnar antes do tempo. E mesmo assim ainda vai ter solução no mundo espiritual, porque nós vamos continuar vivendo no mundo espiritual. Então, quando a espiritualidade adentra dentro de nós, e viver como espírito imortal é vivenciar essa espiritualidade, as nossas atitudes frente às doenças é assim, de paciência, de calma, de resignação, de renovação, né? De interiorização, de se perguntar por que essa doença aviso veio como um aviso e o que foi que eu vi, o que foi que aconteceu, o que eu não percebi, o que poderia ocorrer, que ela poderia se plasmar, né, se materializar no meu corpo físico. E veja, meus queridos, Chico Xavier, que era aquele homem fantástico, né, aquele espírito luminoso que viveu entre nós, né, aquele anjo tutelar, Chico tinha glaucoma, e vocês sabem que o glaucoma de Chico era congênito, e Chico teve imensas oportunidades de Zé Arigó. Chico vivia ao redor de médios que tinham potencialidades incríveis de curar. E por que Chico não quis? Por que Chico não quis se operar? Por que não quis a cura? E eu lembro aqui que o espírito de Emmanuel dizia para Chico assim, meu filho, a condição de médio não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas que estão no plano físico. Intervenções em benefícios de sua cura. Por que você deseja? Só porque você é médio, você quer receber esses privilégios? Então, Emmanuel, ele era sempre assim, né, com Chico Xavier. Ele era sempre rígido, duro, disciplinador. E eu digo para vocês, vocês acham que Chico não mereceria, não seria merecedor de ser curado do glaucoma? E por que Chico não se submeteu a essas intervenções? É algo que nós deveremos refletir bem. Porque o merecimento o Chico tinha. Eu tenho certeza, amados, tenho certeza que se qualquer um daqueles médios, daquelas potencialidades que Chico conheceu, feito, né, Peixotinho, e tantos outros médios que ele conhecia, que tinha potencialidades energéticas, né, e médios de efeitos físicos e de curas incríveis, se tivesse operado Chico, ele tinha se curado do glaucoma. Mas Chico sabia que as doenças, avisos, viria futuramente. E nós vamos para o capítulo do Evangelho, né, o Cristo Consolador, no capítulo 6º, e Emmanuel nos diz que quando Jesus chegou na palavra aliviarei, Emmanuel nos esclarece que Jesus ele não prometeu a cura. Emmanuel nos diz que isso nos retiraria das bênçãos e das obrigações que cabem a cada um de nós cumprir perante as leis de Deus. Por isso que ele não quis que Chico se submetesse àquelas operações, né? De Peixotinho, de Zé Arigó e por aí ia. Então, o Emmanuel nos diz que ele promete, sim, aliviar-nos, auxiliar-nos, quando nós buscamos ajuda e tivermos o merecimento. Vocês conhecem os inúmeros relatos de Jesus, quando Jesus curou. Se nós formos falar aqui das curas de Jesus, vocês vão ver. Então, eu pergunto para vocês, todas aquelas pessoas que Jesus curou, tinha merecimento?
Jesus sabia que não poderia infligir as leis, as próprias leis divinas, as leis magnânimas do nosso planeta, do qual ele era o co-criador, né? Ajudou juntamente com os co-criadores do universo, ele, nosso governador espiritual, ele próprio não iria infligir uma lei por ele, né, criada. Então, Jesus sabia que aquelas pessoas realmente tinham o merecimento e ele foi lá e curou e dizia, vai e não pequeis mais para que não te aconteça coisa pior. Aí nós voltamos a Chico de novo. Eu não sei se vocês lembram de uma cunhada que Chico tinha, que tinha processos esquizofrênicos, e Chico ficou extremamente perturbado, porque quando ela foi internada no sanatório de Uberaba, ela tinha um filho tetraplégico, e essa criança Chico ficou com mais uma obrigação, né? Aquela criatura belíssima, divina, em cuidar do sobrinho tetraplégico. Então, Emmanuel disse para Chico que essas doenças, provações, Chico tivesse tranquilidade, tivesse confiança, buscasse o alívio da medicina. Ela tinha sido internada, Chico ia visitá-la. Então, Emmanuel disse para Chico que isso nos induz a reflexões profundas, a nos ensinar também a respeitar o sofrimento dos outros, a não querer também acarregar, né, a cruz dos outros nas nossas costas. E Emmanuel dizia para Chico, olha, tem a casa espírita, você pode depois levar lá para tomar paz, tem a água fluidificada, tem a palestra, tem o estudo, tem a renovação interior, tem a renovação no trabalho do bem, Chico. É porque Chico às vezes se angustiava frente aos problemas de doença que ele enfrentou no seu recinto doméstico, né? Então, meus queridos, a doença, ela às vezes vem como esse fantasma temível no nosso campo humano. Os números de doenças e enfermidades orgânicas sem interferência psíquica no nosso planeta é positivamente diminuto, assim nos diz os espíritos, né? A maioria das moléstias, elas procedem da alma, das profundezas do nosso ser. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em uma zona vulnerável. Esse desequilíbrio, que às vezes nos acomete, cuja causa sempre remonta no nosso mundo mental. Em Tiago 5,16, Tiago diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sarais. E eu vou dizer algo para vocês que talvez vocês não concordem, mas os nossos relacionamentos nos adoecem. Né? As relações interpessoais, às vezes, nos adoecem. Por quê? Porque nós somos seres que convivemos com as pessoas e nós temos sentimentos, e esses sentimentos geram emoções, e nós somos seres imperfeitos. Às vezes, magoamos as pessoas, nos magoamos e adoecemos nesses relacionamentos. A cura jamais chegará sem esse reajustamento íntimo necessário de quem realmente deseja se melhorar na senda da evolução. Então, nós apliquemos esse conselho de Tiago, tenhamos, assim, que confessar também as nossas culpas, porque nós possuímos um remédio salutar para que nós tenhamos, né, a qualidade de enfermos, seja encarnados ou desencarnados. E o grande apóstolo, né, do cristianismo nascente, que foi esse médico aí sábio, quando ele aconselhou dessa aproximação recíproca e dessa assistência mútua como remédio salutar para que nós pudéssemos nos curar. Então, nós nos interrogamos assim, por que nem todos obtêm a cura das doenças? A recomendação de Jesus era curai os enfermos, né? Nós, do meu espírito, seguimos os preceitos crísticos. E nós sabemos que regularmente nas nossas agremiações espiritistas, nós seguimos isso, né? Nós estamos lá, né, visando a cura, o alívio, né, o sofrimento, né, as dores da alma, enquanto escolas de alma, mas nós, às vezes, nos esquecemos de que nem todos obtêm a cura de suas doenças. Agora, por que isso? Porque geralmente nós pensamos enquanto unicidade das existências. Nós pensamos no corpo carnal. Aí nós pensamos assim,
por que aquela pessoa não conseguiu a cura daquilo. Então, o Espiritismo nos explica com respostas satisfatórias, com exceção de algumas doenças que são consequências de imprevidências nossas, condições kármicas que, dependendo da programação da nossa enfermidade, ela pode perdurar por uma vida inteira. Nós, às vezes, quando nos acometemos dessas doenças, a maioria de nós, eu consigo até afiançar assim a vocês, se sentem injustiçados, acham que não são merecedores daquela doença viso. E essas enfermidades programadas no mundo espiritual, umas das nossas reencarnações, para resgate de dívidas contraídas de outras existências, às vezes ela dura uma existência inteira. Nesse caso, por mais que a pessoa tenha fé, por mais que ela tenha assim, um completo tratamento adequado médico, por mais que ela procure a sua ortodoxia de fé, no nosso caso, a casa espírita, né? Nós procuramos as nossas casas espíritas, os nossos atendimentos fraternos, as nossas equipes e ver como é que nós poderemos obter a cura ou então o alívio. Então, a providência divina, ela não deixa as nossas preces e os nossos esforços sem resposta. Ela proporciona o alívio e as forças necessárias para que a gente suporte o sofrimento de acordo com o nosso merecimento, com a nossa força de vontade. Muitas vezes nós não percebemos esse auxílio divino porque a nossa meta é a cura do corpo físico. Eu vou dizer para vocês uma história. Eu tenho uma amiga, uma família assim, muito numerosa, e que a irmã dela foi acometida de um câncer. E isso foi assim, um alvoroço na família dela. E como ela era uma espírita muito fervorosa, ela fez de tudo. Ela levou a irmã dela para a casa espírita, para o atendimento fraterno. A irmã dela participava do culto do Evangelho no lar. Todos aqueles procedimentos, reforma interior, trabalho no bem. Só que a irmã dela terminou desencarnando. E um dia ela nos falava assim, puxa vida, Alcídia, nós fizemos todo o tratamento possível, tanto da medicina, tanto que a medicina terrena poderia ofertar, mas minha irmã desencarnou, acabou desencarnando. E nós falamos assim para ela, você só está pensando no corpo físico. Pense na melhoria espiritual. E olha, amados, a doença viso dela agregou tanto a família. A família começou a se ver de uma forma diferente. Olha como essa doença um benefício para aquele clã familiar. Eles eram pessoas assim, muito isoladas. Apesar de irmãos e de serem numerosos, eles eram extremamente individualistas, não sabiam nem expressar os sentimentos. E a doença dela agregou. Eles começaram a orar mais, começaram a ir mais lá na casa. Os que tinham antipatia, né, e que tinham desavenças, começaram a se reconciliar. Aí, puxa vida, meus queridos, eu disse para ela, quanto benefício a doença da sua irmã não trouxe para o seu clã. E ela foi reconhecendo, porque na realidade, o que é que eles queriam? A cura do corpo físico dela. E eu falei assim para ela, Deus queira que ela esteja recuperada no mundo espiritual, sem mais aquele câncer, né, tão invasivo no seu corpo físico. Deus queira que ela tenha levado para o campo perispiritual, né, células realmente salutares. E foi aí que ela entendeu que algumas vezes a gente chega a se revoltar sendo injusto se os responsáveis somos nós mesmos. Se não foi uma causa atual, foi uma causa anterior das existências. Né? Porque o tempo e a intensidade dos regatos das provas não é inalterável. Realmente, tem pessoas que se curam, que têm merecimento, nós conhecemos, não só biblicamente falando, mas no nosso cotidiano. Nós conhecemos pessoas que passou por processos terríveis de doença, né? Nós estamos vendo aí a pandemia, né? A Covid está vindo aí, está mostrando isso para a gente, que tem pessoas que se recuperam com tanta facilidade que outros, apesar da tenra idade, desencarnam. Então, se a pessoa procura melhorar, se praticar o bem, vai aumentando os seus méritos próprios. Assim, as curas se realizam com auxílio de terceiro, né? Se realizam com a sua própria ajuda, com os seus 50%.
E quando ocorre da expiação, né, chegar ao fim, Deus, que é justo e misericordioso, ele permite que essa comutação, né, dessas penas sejam aplicadas e sejam abreviadas, né, dribladas e muitas vezes até extintas do nosso programa reencarnatório. E nós poderíamos pensar assim, e as enfermidades espirituais? Né? Até agora a gente está falando bastante do corpo físico. Então, as enfermidades espirituais, elas produzem distúrbios ou lesões do corpo físico, mas são todas decorrentes de origens psíquicas, né? Condições pessoais do enfermo, influência do nosso próprio psiquismo, das nossas próprias emanações, das nossas ideoplastias, porque realmente, se os espíritos nos dizem que pensar é agir, então, se a gente namorar a doença, a gente termina se casando com ela realmente, né? Vai sendo aí uma parceira, né, de provas, de expiações, e essa influência, ela se reflete até no lado espiritual, porque quando o nosso teor vibratório baixa, nós atraímos para a nossa psicosfera, né, vibrações, entidades que vibram tal qual o nosso teor. E os espíritos nos dizem que as doenças, elas são consideradas de baixa, média e alta gravidade. As de baixa gravidade, elas são mais fáceis de serem controladas, porque costumam surgir em momentos específicos das nossas vidas, às vezes, quando a gente perde um ente querido, quando a gente se separa, tem alguma separação, seja ela de ordem conjugal ou fraternal, ou um insucesso profissional. São situações que afloram em emoções intempestuosas, gerando tipos de somatização, ansiedades, angústias, dores musculares, enxaquecas, distúrbios de digestão, do sono, do controle emocional. Então, é nesse momento que a de baixa gravidade, nós sozinhos, através da prece, do poderoso auxílio da prece, do nosso padrão vibratório, a mudança de pensamento, né, a mudança vibratória, de exercícios físicos, da nossa família, da nossa fé, vai favorecer esse reajuste emocional e psíquico, e nós vamos nos recuperar sozinhos, sem auxílio de terceira pessoa, mesmo que ideias perturbadoras de outrem, de qualquer influência psíquica, estejam ali interferindo, mas como é de baixa gravidade, nós temos forças e conseguiremos sair sozinhos. Já as de média gravidade, elas podem se prolongar por anos a fios, mantendo esse padrão, né? E ele vai evoluindo para uma mais grave. Com o passar do tempo, esse quadro começa a ficar sintomatológico, tipos, né, específicos de patologias, como insônias, uma insônia persistente, gastrites, úlceras, infecções macrobianas e por aí vai. Crise alérgica, dores musculares penosas, hipertensões, enxaquecas incontroláveis, né? O nosso humor começa a ficar afetado. Quando a gente não fica magro demais, fica muito obeso. Dificuldades respiratórias e por aí vai. Então, essas ideias e desejos do próprio enfermo aí naquele ciclo vicioso vai nos conduzir a essas formas de pensamento que nós falamos, que são alimentadas pela nossa própria vontade. Então, na de baixa gravidade, a gente consegue sair sozinho. Na de média gravidade, a gente tem que ter muita força de vontade, a gente vai ter que pedir uma ajuda profissional. Se a gente não conseguir, estiver saindo dela, a gente vai ter que pedir ajuda dos nossos familiares, né? A gente já vai conseguir, né, dar um grito aí de socorro, porque a gente já está sentindo que não vai conseguir sair sozinho. Então, vem as de alta gravidade. E nunca diga que os enfermos das famílias de vocês, nunca diga para eles que é frescura, que eles não estão realmente sentindo o que eles estão sentindo. Aprendam a escutar, a ouvir, porque o nosso próximo, mais próximo, está lá, no nosso cadinho redentor. E no nosso cadinho redentor, meus amados, nós somos sem máscaras. Então, a de alta gravidade são encontradas em pessoas que revelam, às vezes, perdas temporárias de memória, né? A gente sabe que as grandes doenças de lesões cerebrais, né, de Alzheimer, as velhices, as patologias, as etiologias, né, vivem períodos assim, de alinhamento, as doenças mentais, que são de altas gravidades, que alteram os nossos estados de lucidez.
Então, a pessoa passa a viver uma dolorosa e estranha realidade. Às vezes eu digo assim, meus amados, que eu, particularmente, preferia uma doença do corpo físico do que uma doença mental, do que uma doença na alma. Porque, às vezes, no corpo físico, você toma um medicamento e passa, e na alma é um tormento profundo. É realmente passar a viver essa realidade dolorosa que você, às vezes, não consegue orar, não consegue caminhar, não consegue ler, não consegue assistir uma coisa edificante. Então, você vai ter que procurar um atendimento especializado. Se for psiquiatra ou psiquiatra, se for psicólogo ou psicólogo, psicoterapeuta, a fluidoterapia, se for a casa espírita, uma assistência espiritual que haja como um bálsamo, se for reiki, caminhada, se for prece, seja lá o nome que você chamar, mas esse bálsamo vai ter que vir, porque na alta gravidade você vai ter que precisar realmente de ajuda de terceiros, porque aí vai advir as grandes perturbações espirituais e você vai se entregar, porque na alta gravidade, muitas vezes nós nos aleiamos e nesse aleiamento a gente deixa que outras forças estranhas se apoderem do nosso campo mental. E muitas pessoas são acometidas. Nessa época pandêmica, tenham cuidado na casa mental de vocês, porque tudo se entuplica, tudo fica tão acirrado. As nossas emoções, os nossos sentimentos, meus queridos, ficam triplicados, tá certo? Então, se conheçam, tenham cuidado para não se ferir e não ferir os seus companheiros de trabalho, não ferir quem você mais ama, que está lá dentro do seu lar, da sua humanidade em miniatura, né? Como ter paciência dentro de casa? Como esperar saúde mental dentro de casa se nós não somos esse exemplo, esse espelho? Para nós da doutrina espírita, como reduzir ou eliminar esse quadro geral de perturbação? Primeiro, com ações médicas, a gente vai ter que sempre procurar a medicina terrena. Depois, ações psicológicas, renovação mental, comportamental. Recursos disponibilizados pelas nossas casas espíritas, gente. A prece, o passe, a água fluidificada, o evangelho no lar, o atendimento fraterno. O tratamento espiritual através das reuniões públicas de estudo, nos nossos grupos de irradiações espirituais, nos nossos grupos de desobsessão, no trabalho voluntário, que se não for na casa espírita, é em qualquer lugar que você queira e se sinta bem e útil e que você ocupe a sua casa mental. Que você ocupe para que você seja útil e não pense em coisas negativas naquelas 24 horas de perturbação. André Luiz, em elucidações, né, belíssimas do livro Entre a Terra e o Céu, ele diz assim: a enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. E ele é uma prova viva disso, né? Ele levou para o mundo espiritual as doenças físicas dele. E ele diz, a dor é o grande e abençoado remédio. Veja, meus amados, o que ele diz. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino a nosso respeito e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Nossa, isso é de uma clareza profunda. Ele nos diz que, fora o poder de Deus, a única coisa capaz de alterar os nossos pensamentos é a amiga dor. Infelizmente, no planeta de provas e expiações, era para a gente evoluir pelo trabalho e pelo amor. Mas a amiga dor, ela ainda é essa alavanca imprescindível. Então, meus queridos, evangelho é saúde. Os fundamentos científicos, né, as grandes dissertações, teses do meio científico nos diz isso. A síntese dos preceitos de Jesus são os mais poderosos agentes de saúde. Em Efésios 6,16, Paulo de Tarso nos diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamantes do maligno. E o maligno aqui não é se referindo a Satanás, né?
é se referindo a ideias malsãs, malignas, que vêm até dentro de nós mesmos. Então, a oração ela tem o poder de purificar o ambiente, de atribuir fluidos, partículas positivas, fonte renovadora, que aqueles miasmas, aquelas energias pestilenciais geradas naquela psicosfera, aquelas ondas negativas vão se dissipar. A receita da harmonia biopsíquica é, sem dúvida, o amai uns aos outros como eu vos tenho amado, João 13:34. Então, os efeitos integrais do processo de transformação mental, energética, neurológica, hormonal e imunológica só serão observadas em quem realmente fizer o bem pelo bem. O bem sem olhar quem. Quando a doença ajuda a repensar a vida? Como a doença ajuda a repensar a vida? A positividade da doença ela tem que ser encarada como uma possibilidade de reflexão, de organização. Por que essa doença bateu na minha porta? É necessário que nós pensamos que o nosso organismo não está separado daquilo que nós vivemos, daquilo que nós pensamos, do que nós sentimos, das nossas crenças, das nossas necessidades. Tudo isso repercute no nosso funcionamento, né? Bio, psico, sócio, emocional e por aí vai. Aí lá vem nós de novo com André Luiz, né? André Luiz, nos Missionários da Luz, nos conta a história de Anacleta. Ele nos diz que ela era uma das trabalhadoras mais corajosas que ele tinha conhecido. E ela intercedeu por 4 entidades que há 40 anos se debatiam nas regiões trevosas. E ela pediu 30 anos de concessão. Há 30 anos ela vivia pedindo para ter a oportunidade de ser a mãe dessas 4 criaturas. E André ficou impressionado, porque todas elas viriam com doenças profundas. 3 delas viriam paralítica e uma débil mental. E André disse para ela, irmã, você vai voltar, vai enfrentar tantas dificuldades com tantas doenças. E a Anacleta diz assim, André, para quem ama, doenças não são nada. O amor cobre tudo, André. Então, eu pedi 30 anos de concessão para poder ter essa chance. E como elas eram criaturas que estavam há muito tempo nas trevas, os corpos físicos, perispirituais, perdoe-me, estavam deformados, então elas iriam nascer com processos de deformações em plena expiação. E a Anacleta foi essa trabalhadora corajosa que quis vir, apesar de saber que teria 4 crianças com doenças, né? E com doenças assim complexas, queria exigir muitas virtudes. Aí André nos conta também aquela moça linda, né, de formas impecáveis, não sei se vocês lembram dessa história, lá do Departamento da Reencarnação, no livro Os Missionários da Luz, que ela diz assim, ó, prefiro a fealdade corporal, não estou interessada no corpo de Vênus, e sim, na redenção do meu espírito para a eternidade. Então, ela pede para ter um problema na perna, para, na hora do parto, né, acontecer algum problema e ela nascer com um defeito, olha só, né, uma doença aviso. E ela não queria jamais que aquele corpo de Vênus revelasse ela futuramente no corpo físico, né, na lascívia, na luxúria. Ela jamais queria ser, né, que aquele corpo refletisse a perdição de sua alma. E André nos conta ainda a história de um amigo que tinha uma úlcera terrível, mas ele havia assassinado a facadas outra pessoa e ele pediu no seu programa reencarnatório para sentir, né, obter essa intercessão, dele quitar essa dívida, dele sentir no próprio corpo físico as facadas que ele deu em alguém. Certo? Então, o que é que aconteceu? Ele nasceu com uma úlcera profunda, teve problemas gástricos, assim, terríveis. Mas vocês vão lá e confiram no livro, tá bom? Então, André ainda fala, ainda no livro, né? Por que adoecemos?
Aí ele fez essa pergunta e eu trouxe aqui a resposta dele para vocês, através do instrutor Alexandre. Ele diz assim, André pergunta, por que adoecemos, Alexandre? Aí ele diz, são inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprios. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. No livro de Emmanuel, pela psicografia de Chico e Divaldo, Divaldo Vieira, juntos, Leis do Amor, há várias perguntas, meus amados, se vocês tiverem a oportunidade de conferir lá. Então, nós trouxemos só algumas aqui. Doenças do corpo e da alma, causas espirituais das doenças. Então, lá tem várias perguntas e nós separamos algumas aqui. Uma delas para o espírito de Emmanuel, né? O que estrutura espiritualmente o corpo de carne? Emmanuel responde. O corpo espiritual ou perispírito é o corpo básico, a matriz. É constituído de matéria sutil sobre o qual se organiza o corpo de carne. Aí a outra pergunta. O erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? De que modo? Emmanuel responde. Sim. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, marca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias, que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Aí perguntam, o que faz o espírito antes de reencarnar-se visando a própria melhoria? E Emmanuel responde, antes da reencarnação, nós mesmos analisamos os pontos fracos da própria alma, advogando em nosso favor a concessão de impedimentos físicos e de doenças que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de repetição dos erros que cometemos em outras vidas. Aí outra pergunta. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de renascer? E ele diz, nem sempre o espírito solicita determinadas enfermidades, de vez que, em muitas circunstâncias, como o suicídio ou na delinquência, caímos em grave desequilíbrio, lesando o corpo espiritual. O que nos obriga a renascer em berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas, em aflitivos quadros expiatórios. E quando nós tivermos uma doença, uma moléstia congênita, meus amados, a gente já sabe o motivo daquilo ali, a causa. Se não foi dessa existência, do nosso programa genético dos nossos pais, foi lesões perispirituais. E ele continua. Quais os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei divina? Emmanuel responde. Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina, na maioria das criaturas que traz as provações, da idiotia, da loucura, da cegueira, da paralisia irreversível ou ainda crianças problemas cujos corpos irremediavelmente frustrados durante toda uma encarnação mostram-se em condições de prisões regenerativas. Às vezes a gente vê uma criancinha ali, num corpinho mesmo, gente, que é uma prisão regenerativa. E a gente não sabe o porquê. Tudo bem que a piedade, é algo, como diz lá os espíritos no
no Evangelho segundo o Espiritismo, uma virtude de anjo, ter piedade. Mas nós sabemos que aquelas prisões regenerativas são necessárias. Então, Emmanuel continua, todos esses espíritos devedores, em estados de recuperação, reencarnam na companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outros tempos que um dia se cumpliciaram com eles na prática de ações reprováveis em que eles delinquiram. Ou seja, nada é por acaso, não existe coincidência, né? Nas leis do universo, as pessoas que estão no nosso lar são aquelas realmente que precisam estar lá. E ele continua. A mente invigilante pode instalar doenças no organismo. E o que pode provocar essas doenças espirituais na vida diária? E Emmanuel nos diz, olha, a mente é a mais poderosa para instalar doenças e desarmonia. Ela é muito mais poderosa do que todas as bactérias e do que todos os vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar que desequilíbrios e moléstias surgem da imprudência, do desmazelo, da revolta e da preguiça. Então, ele diz, pessoas que se embriagam ao ponto de arruinar a saúde, que esquecem da higiene, se tornam presas de parasitas destruidores, que ficam nervosos, irritados, mal-humorados sem a menor razão. Aquelas pessoas destrambelhadas dos nervos, os sedentários, os preguiçosos, são criaturas que geram doenças para si mesmos em atitudes de hoje que refletirão no futuro, nas causas anteriores de existências que se tornarão futuras. A última pergunta, né? Que nós escolhemos para vocês, que são inúmeras, vão lá em Leis do Amor, Emmanuel, Chico e Valdo, né? Aí um trio perfeito. Qual a advertência de Jesus para nos prevenirmos dos males do corpo e da alma? E Emmanuel responde, assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo porque os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar com mais senso de gravidade a advertência do mestre. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Aí nós encerramos com o nosso codificador. As 3 condições necessárias para apagar os traços e as faltas das nossas consequências. Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, as penas futuras, segundo o Espiritismo, o Código Penal da Vida Futura. Kardec diz assim, o arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corpórea, até que os traços da falta sejam apagados. A reparação consiste em fazer bem àqueles que se fez mal. Quem não repara suas faltas nessa vida, por impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa existência ulterior em contrato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhe sua dedicação e fazer-lhe tanto bem quanto lhes fez mal. Então, para Allan Kardec, o arrependimento, a expiação e a reparação é condições sine qua non para que a gente possa apagar esses traços. E eu lembro a vocês que o bom ladrão, né, começou pelo arrependimento. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele se arrependeu, mas ele ainda teria que expiar e reparar. Do mesmo jeito, somos todos nós, meus queridos. Então, as doenças foram feitas para a gente repensar. Doenças, avisos, como nos diz Emmanuel. Então, por que adoecemos? Foi as nossas reflexões de hoje, dizendo para vocês que não namorem as doenças, porque senão vocês se casarão com elas. Passando a palavra para James Ney e para o nosso amigo Jailson. Muito bem, ótimo. A nossa irmã deixou um material riquíssimo, porque adoecemos. Essa é a pergunta que certamente vale milhões de dólares. Por que
adoecemos. E na medida que a nossa irmã ia fazendo as suas considerações, eu fiz algumas anotações para que a gente possa aprofundar mais, não é? Eu anotei aqui, Alcídia, você falou sobre o Evangelho é saúde, não é? Então, as pessoas que têm a vivência do Evangelho na sua vida, que têm a prática do Evangelho, assimilar o Evangelho de Jesus, isso seria um valor terapêutico para lidar com o sofrimento e com as doenças? Né? Nós não vimos, nos evangelhos não nos disseram em nenhum momento que Jesus adoeceu, porque ele era aquele espírito realmente puro, né, que já tinha vencido todas as ilusões do mundo, sabia muito bem, né, dominar qualquer emanação que viesse do seu corpo, porque ele era nosso mestre por excelência. E o evangelho é saúde, James. As pessoas vão dizer assim, mas eu conheço pessoas que são extremamente, né, praticantes do evangelho e adoecem, mas adoecem com menos frequência. E se adoecem, James, eu tenho certeza que elas sabem administrar muito bem essas doenças. Com resignação, com paciência, com calma, com lucidez. E se é espírita, porque nos arraiais espiritistas, Jailson, mais Gêmeos, tem pessoas que se revoltam também, né, frente às doenças. Mas, como o espiritismo nos dá essa resposta aí, clara e satisfatória, a pessoa realmente vai combater com força e coragem, James. E o evangelho é saúde por isso, porque ele não lhe dá só vida longa no corpo físico, ele dá a certeza do futuro. Mesmo você sabendo que aquela doença vai arrebatar o seu corpo físico, como eu falei aqui da irmã da minha amiga, ele vai te levar glorioso e luminoso para o mundo espiritual. Então, James, evangelho é saúde. Aquelas pessoas que conduzem o evangelho, eu estou falando de vivência, tá certo? Eu não estou falando de evangelho na teoria, de professar, não. Eu estou falando de vivenciar no cotidiano. Porque quando as doenças avisos abrem e batem na porta dos nossos familiares, e a pandemia está vindo aí, né? Muitos dos nossos amigos estão indo, né, pelo vírus aí, e nós estamos vendo a morte, que ele já é um processo assim, multicomplexo, multifaceteado, que para um planeta de provas e expiações não deveria ser tão doloroso. A gente está vendo que esse vírus está vindo e está transformando a morte num processo ainda mais doloroso. Porque a gente não vai passar por aquele ciclo, né, de velório, por aquela transição toda. Então, evangelho é saúde, James. É terapia. Quem vivencia o evangelho não só tem longevidade corporal, mas tem espiritual. Porque é alguém que sabe administrar as doenças avisos e sabe exatamente que aviso aquela doença está dando para você. Ótimo. Eu vou ter uma pergunta que eu coloquei aqui e que, de certa forma, está associado, Alcídia, o que a nossa amiga Eliana Aquino é uma grande companheira aqui do Movimento Espírita, na Bahia, é uma artista, ela tem um programa Vai na Fé, e que tem uma audiência muito grande. Em cima do que a Eliana Aquino questionou aqui, eu anotei aqui o seguinte: o valor terapêutico da oração e perdão para a cura das nossas doenças e sofrimentos. Então, a gente diria que o problema das nossas doenças, dos nossos sofrimentos,
não estará na questão das mágoas, do ressentimento, não é? De não saber perdoar? Pergunta aí que Eliane, né, fez, ou ela observou muito bem, realmente o remorso, como diz Emmanuel, o ódio, a vingança, traz toxinas para o nosso organismo. E às vezes nós nem tínhamos, na nossa atual condição evolutiva, aquela doença. E as nossas emoções, vocês lembram que nós falamos aqui que os nossos relacionamentos nos adoecem, porque nós somos seres realmente, né, emotivos, emocionais, os nossos sentimentos e emoções ficam aflorados. Então, Eliane tem razão quando ela diz que não perdoar acarreta doenças, males incríveis, incríveis. E nós sabemos que a terapêutica do perdão, da oração, ela é sempre bem-vinda, independente de qualquer ortodoxia de fé, de qualquer bandeira religiosa que a gente abrace. Ela é imprescindível para a nossa saúde mental. Fora, como nós falamos, né, James e Jailson, aquelas doenças mesmo kármicas que são expiatórias, uma como essa, porque vocês já pensaram, às vezes eu estou aqui e tenho uma mágoa terrível de alguém e por não perdoar, não saber administrar isso, eu contraí uma úlcera, uma gastrite, né? Uma duodenite, ou uma enxaqueca terrível, ou seja lá a mazela que foi decorrente desse sentimento. Então, ela tem razão quando ela diz isso. A terapêutica do perdão é imprescindível. E, às vezes, a pessoa não tem nenhuma anomalia física, né? Mas só aquele sentimento, aquele teor, né, morbífico faz com que a mente adoeça o corpo. Então, com certeza, ela tem razão. A terapêutica do perdão e da prece, ela é uma condição... você já pensou, quando nós perdoamos, nós nos sentimos livres, né? Nós nos libertamos. Quando a prece vem, né, nós nos banhamos de pura luz. Então, adoecer no nosso planeta, vocês conhecem alguém que nunca adoeceu? Porque todas as pessoas do meu ciclo, todas as pessoas, quando não, claro, tem aquelas pessoas, nós sabemos, né? Que tem enfermidades kármicas, que são mais frágeis fisicamente, que tem uma imunidade, a gente tira, né, James Majailson, aí pela pandemia, né? O coronavírus, né? A gente vê aí que tem pessoas que nem de leve pega ele, tem uma imunidade, né? E tem outras pessoas que não saíram de casa, não foram para canto nenhum e pegaram. E nós nos perguntamos, por quê? É o que nós estamos perguntando aqui, né? Por que adoecemos? Então, no nosso planeta, quem não adoece, ou está em missão, né, no nosso planeta, é isso, James Majailson? Porque, salvo os que não estão em missão, todas as outras pessoas que eu conheço adoecem. Agora, tem aqueles que procuram a doença, né? E namoram com ela e se casam. E é um casamento perfeito e vai até para o mundo espiritual com ela, como André Luiz falou ali, né, entre a terra e o céu, que às vezes nós levamos as nossas doenças para o nosso campo espiritual. Chegamos de volta na nossa verdadeira pátria espiritual, Jailson Magentes, com doenças. Doenças das quais eram físicas, biológicas. Mas daí a nossa mente acasalou no nosso campo perispiritual e nós levamos para a nossa verdadeira pátria. Ótimo. Você falou sobre Jesus, não é? E eu tinha assistido em outra live sua, em outra palestra, que você abordou esse mesmo tema. Você falou sobre Jesus e os doentes da alma. O que é que você me diria, Alcídia, de muitos que eram doentes, não é?
sofriam e que Jesus restituiu a visão, restituiu a locomoção, e muitos desses que foram curados por Jesus, mas voltou a pecar, a errar de novo. O que é que você poderia me dizer? Olha, James, lá na Gênesis, né, os milagres e as predições tem uma parte, né, só sobre as curas de Jesus, e é notável nós lermos aquela parte, porque nós vamos ver, como eu falei aqui, né, na minha fala, eu abordei que Jesus só curou realmente aqueles que ele via que tinha merecimento e que já estava ali mesmo prestes, né, a se redimir daquela dívida que já estava aqui. E vocês poderiam até questionar assim: ei, menina, peraí, Jesus era o nosso governador espiritual. Se ele quisesse mesmo nos livrar de qualquer julgo, realmente, James, mas já isso, eu tenho certeza que ele faria isso. Só que, James, Jesus não iria contra as próprias leis que ele próprio ajudou, né, a criar no nosso planeta. As leis que nós sabemos de ação e reação, aquelas famosas leis morais, nós sabemos que se foi criado por ele, ele não ia ser o primeiro a infringi-las, né? Então, James, aqueles doentes da alma, ó, por exemplo, vocês querem figura mais notável do que Maria de Magdala, porque penso eu, viu, James, mas Jailson, que fora Paulo, que era, Emmanuel diz que Paulo era apaixonado pelas leis, né? Mas Maria era pelos vícios, né? E quando ele diz para a mulher adulta, vai, não pequeis mais, como ele diz tanto para os cegos, para todos aqueles que ele curou, que ele manda ir lá na sinagoga, né? Fazer todos aqueles procedimentos que era na época, né, em voga, era necessário. Jesus sabia que dali por diante era com aquelas criaturas que ele fez até onde ele podia. Mas o livre-arbítrio e as leis divinas estavam aí. Vai e não peque mais, James, é esse preceito. Nos curou naquele momento. Por exemplo, quando uma doença viso vem e bate na minha casa mental, no meu corpo físico, é uma doença viso, e se eu não me cuidar? Às vezes eu me curo, James, mas Jailson, e fiquei curada. E depois me desequilibro por completo. Ah, não, eu estou curada, eu posso fazer aí o que der e vier, e eu me desequilibro porque o meu orar e vigiar vai, não pequei mais. Tive, às vezes, o merecimento de ser curada e não liguei, não me cuidei, e lá na frente peguei outra coisa pior. Esse preceito do vai e não pequeis mais, Jesus nos diz isso. Às vezes nós temos oportunidades grandiosas com uma doença viso. Nós somos merecedores da cura, inclusive do corpo físico, James. E a mais importante, a cura do corpo espiritual, e nós não damos o devido valor. E vamos lá na frente e pecamos, e erramos novamente, e não nos damos conta depois, que quando a cobrança vem, a gente diz assim, ah, por que eu? Por que adoeci? Por que isso veio? Nos esquecemos que nós somos os próprios responsáveis por isso. Sem querer por culpa nas leis divinas, nem em nada, nem em ninguém. Em nós mesmos, James. Então, Jesus era esse ser maravilhoso. E ele curou todas aquelas pessoas porque eles sabiam do merecimento delas. Ele tinha essa plena consciência. Ele lia a nossa alma profundamente. E mesmo que a gente não tivesse merecimento e ele quisesse, com certeza ele faria. Mas tenho certeza, James, ele não iria querer infringir uma própria lei criada por ele próprio. Ótimo. Você falou, você tocou em Maria Magdala, não é? Você fez a comparação entre Maria Madalena, que era a prostituta, a vendedora de ilusões, e Paulo de Tarso. E aí você fez eu pensar, quando Madalena levou um período da sua vida
como prostituta e que ela se tornou famosa ao momento do seu arrependimento. Ela vivia carregando esses sentimentos dentro dela, não é? E houve um momento que ela se aproxima de Jesus e naquele diálogo que ela teve com Jesus, ela iria passar por um processo que nós chamamos de uma grande catarse. Como Saulo de Tarso passou na estrada de Damasco, Madalena vivenciou essa experiência na casa de Simão Pedro. Então, assim, ela teve um período na sua vida, e veja bem a pergunta, ela teve um período na sua vida como prostituta, não é? E ela vivia com as suas sombras interiores, não é? Mas no momento que ela tem um contato com Jesus, há uma mudança radical na vida dela. Ela era uma jovem. Só que, com o passar do tempo, muitos anos depois, ela vai viver no Vale dos Leprosos e se torna uma das leprosas e vai morrer leprosa. Então a pergunta depois de toda essa experiência na vida, na jornada de Madalena, os últimos momentos da vida de Madalena, ela morre como leprosa, com bacilo da hanseníase. Então você atribuiria isso à lepra que Madalena teve, essa doença, esse sofrimento que ela teve no corpo, era como se fosse uma depuração por toda a experiência que ela vivenciou? James, você viu o que eu falei aí do Código Penal, né? Kardec diz arrependimento, expiação e reparação. Madalena não ia fugir a esse ditame da lei divina, não é isso? É uma condição assim perfeita. Madalena usou muito alguns atributos que, né, não estou aqui para julgá-la, mas dizer para você que Jesus ela é a primeira que ele aparece depois da ressurreição, né? Ela é essa eleita justamente por isso, porque ela realmente sublimou todos os vícios dela para segui-lo, mas ela não foge a essa condição. Você lembra que eu falei aí do Código da Vida Futura? Eu encerrei dizendo que Kardec diz que as três situações para a gente, né, realmente quitar, que é o arrependimento, que ela realmente se arrependeu daquela vida leviana e promíscua que ela levava. Depois veio o quê, James? A expiação. Depois o quê? A reparação. Não sabemos, assim, se ela chegou no mundo espiritual naquela condição, mas eu tenho certeza, James, que ela não levou a lepra para o corpo perispiritual dela. Eu tenho certeza que aquilo foi uma depuração mesmo corporal, porque o nosso tema é porque adoecemos, mas uma coisa muito importante, James e Jailson, que nós, enquanto seres imortais, né, devemos realmente se questionar e quando eu desencarnar? Eu vou levar essas doenças, essas mazelas comigo, no meu corpo perispiritual, porque é um risco que a gente vai ter que correr se nós não orarmos e vigiarmos para não cairmos nas tentações. Eu pergunto a vocês, orar e vigiar 24 horas é fácil? Ficar vigilante 24 horas realmente é fácil. Durante uma semana é fácil? É um desafio. Durante 2 anos, 3, e durante a encarnação inteira, James Majailson, amados e amadas, durante a vida inteira, ficar vigilante no orar e vigiar é o nosso grande desafio, tá certo? Então, isso se reflete no nosso pensar, no nosso falar e no nosso agir. Se pensamos em doença, iremos falar de doença e plasmar a doença. Se pensamos em cura, iremos abordar a cura sempre, e iremos refletir a cura nas nossas células, tá certo? Então, o homem, ele é esse trinônimo. Ele pensa, ele verbaliza e ele torna isso em atitudes. Por isso que o orar e vigiar é 24 horas. Orar e vigiar para não cair em tentação.
Realmente é um preceito do mestre incrível para a nossa saúde mental, né? E Maria de Magdala não ia fugir, James. Espero ter respondido a sua pergunta, mas ela não ia fugir esses ditames, né? Das leis divinas. Ela ia ter que. Só Jesus, que não precisou, né? Veio ao nosso planeta e. Nossa, eu imagino quanto o mestre não sofreu, né? Sofreu não que ele não sofria, eu digo assim, encarnar num corpo desse pesadíssimo e nos mostrar realmente que era possível vencer todas as tribulações, todas as vicissitudes que o mundo poderia oferecer. Muito bem, Alcídia. A ideia dessa pergunta de Madalena, porque eu realmente sou fascinado pela história de Madalena e de Paulo de Tarso. Os dois tiveram trajetórias diferenciadas, mas com o único propósito, não é? Saber lidar com a dor e o sofrimento, não é? Eu vou ler um trecho aqui pequeno do livro de Humberto Holden. O livro de Humberto Holden, ele escreveu esse livro, que o título do livro é Por que Sofremos e Adoecemos? Então, ele diz assim, a arte de curar pelo espírito. Como curar o próprio sofrimento, não com algum remédio comprado na farmácia ou drogaria, mas pelo poder do espírito, do próprio sofredor. De certa forma, o que eu vou ler aqui está dentro de tudo que você falou, não é? E ele diz assim, o Humberto Roder, esta autocura pelo espírito já foi focalizada por outros médicos e leigos. Viktor Frankl, médico e psiquiatra da Universidade de Viena e presidente da clínica neurológica da mesma universidade, publicou diversos livros em torno da logoterapia, isto é, da cura pelo logos. Da cura pelo logos. Logos é a palavra grega para designar o Deus imanente no universo e no homem. Viktor Frankl refere casos impressionantes dessa cura feito pelo próprio doente sob a orientação do médico. O que me chamou a atenção na sua abordagem, eu já tinha lido esse texto aqui de Humberto Holden, que nós que somos os construtores da nossa felicidade e infelicidade, não é? Esse logos que ele fala, nessa palavra, que é o Deus, o Deus imanente que existe em nós. E quando a gente tem essa autoconsciência de que nós somos o co-criador em plano menor e que somos capazes de superar, de transmutar essas energias, como vai dizer Leon Denis, a origem do problema, do destino e da dor, como também vai dizer Alcídia, Emmanuel, eu gosto muito de citar Emmanuel no livro Pensamento e Vida, e que Emmanuel diz assim, o pensamento cria a vida que procuramos. Então, parafraseando isso, o pensamento é o criador das nossas próprias moléstias. É o que a Eliana perguntou aí, não é? É a gente tentar esvaziar os nossos baús de mágoas e ressentimentos. É isso mesmo? É belíssimo isso que você disse aí, mas é verdade. Nós somos co-criadores. Às vezes, né, James, Jailson e o pessoal que está sintonizado aqui, às vezes nós queremos pôr culpa em terceiros, mas isso que você disse é uma verdade, nós somos co-criadores, né? Nós
trazemos para a nossa casa mental saúde, cura, doença. E quando nós temos a certeza dessa potência aí, do Logos que você falou, nós somos a centelha divina, né? Lembremos disso do Livro dos Espíritos, né, James? E nós somos centelhas divinas, né? Espiritualmente falando, nós somos centelhas divinas, então nós somos realmente essa centelha que pode transformar qualquer coisa dentro de nós. Né? Nós somos o próprio agente da nossa cura. Tudo bem, vocês irão dizer assim, quem está passando por problemas sérios não conseguem sair sozinho. Realmente, tem pessoas que, como nós falamos, na alta gravidade do problema, vai precisar mesmo de ajuda de terceiros, mas ele tem que ter os 50%, James, da sua força de vontade, da sua casa mental, da renovação. Isso aí que você falou é uma certeza nas nossas vidas. Nós somos esse Logos mesmo. Essa centelha divina, nós somos capazes de trazer a cura para dentro de nós mesmos. Basta a gente ter força de vontade. E o pensamento que você disse aí, que a Mano disse, é verdade. Pensar é agir, é criar, né? É trazer emanações de positividade para o nosso mundo íntimo. Então, pensar sempre no bem, sempre. Acasalar boas ideias, ideias positivas, de que se nós estamos com aquela doença, nós não somos ela, né? Ela vai ser passageira, que mesmo que o corpo físico da gente pereça, e o nosso corpo glorioso e imortal vai se despedir aqui, né, dessa terra, desse planeta, e nós vamos galgar a espiritualidade maior, aquela doença não vai mais estar conosco, James. As perguntas aí, e a gente já excedemos aqui no horário, viu, Alcilda? Pois vamos nos despedir, né? É uma grata satisfação, James, Jailson, esses dois homens maravilhosos do Movimento Espírita da Bahia. Espero um dia ir aí, né? Conhecer a Bahia, conhecer vocês, participar aí desse movimento. O Movimento Espírita no Rio Grande do Norte também é muito atuante. Se um dia vocês vierem aqui no Rio Grande do Norte, sejam bem-vindos. James vai fazer uma palestra comigo, uma live para a minha casa espírita, Grupo Espírita Renascer. A gente vai, né, James, fazer novas parcerias. Já isso, quando precisar novamente de uma ajuda nossa, de uma reflexão nossa, nós também estamos à vontade. Então, que Jesus, e à disposição, já isso, que Jesus nos ampare e nos proteja. A gente espera que vocês tenham gostado dessas simples reflexões. São reflexões dos nossos conhecimentos, que a doutrina sempre nos agracia. E foi a doutrina espírita que nos deu essa certeza da imortalidade da alma, essa certeza que nós somos imortais, de eternizar, né? De imortalizar o nosso cotidiano. Faça isso e vocês serão criaturas saudáveis e felizes. Permita-me ainda, além de, claro, expressar nossa gratidão à nossa querida Maria Alcídia Batista, e também pela generosidade de se dispor a se pontificar desde já a servir, né, as suas oportunidades. Permita só relatar algumas coisas, 3 pontos que estavam um tempinho aqui pensando e baseado até nas leituras, né. Eu estava lembrando por informações que são congruentes, né, com as palavras da nossa querida irmã. Mesmo que na obra, a última obra agora, que foi psicografada por Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, o Espírito relata para a gente, o Espírito, nosso querido irmão Humberto de Campos, é isso, né? Eu já me estiver errado. O Manuel Filomeno Miranda, ele traz para a gente, relata nessa obra, eu estou querendo ver aqui no Kindle, mas não estou achando, mas eu vou trazer o que eu lembro no mental, se não me engano, está no capítulo 4,
que aqueles espíritos, aqueles irmãos que trazem no coração sentimentos negativos, sentimentos muito duros, autodestrutivos, a palavra é sentimentos autodestrutivos e de violência, são mais suscetíveis ao vírus do Covid-19, né? São mais suscetíveis. Aqueles outros que cultivam o amor, que buscam fazer o bem, chegam até a produzir anticorpos. Fala-se isso. É claro que se estiver na programação de cada um passar pela situação, irá passar. Mas relata que aqueles irmãos que são votados para o bem, que buscam realizar atividades que elevam o ser, são capazes de gerar anticorpos que tornam o corpo mais resistente às enfermidades. Não só do Covid, de forma geral, as enfermidades. Ou seja, aumenta a imunidade do corpo também. Fazer o bem, sair envolvido na causa do bem. Está aí uma dica muito boa. E aí, uma outra informação, James relatou que ele particularmente gosta muito da história de Maria e também de Paulo. Um outro companheiro também que tem uma história belíssima é João, o evangelista. E João, em um certo momento, Pedro pergunta a Jesus o que aconteceria com João, né? Após Jesus, de alguma forma, revelar para ele que um dia, possivelmente, ele seria com os braços cingidos, né, no caso de Pedro, e seria levado, enfim. E aí João pergunta, e aí Pedro pergunta a Jesus, e esse aí, o que vai acontecer com ele? E Jesus fala para ele, esse por muito amar, com outras palavras, não irá desencarnar, não irá morrer de forma violenta. E, de fato, de todos os discípulos, foi o único que desencarnou de forma natural e cercado de pessoas queridas, né? Então, reforço o que nós estamos falando aqui, né? De fazer o bem, servir, fazer o ato de amor, de alguma forma ficamos mais resistentes. E o vigiar e orar, que ele Alcide colocou mesmo, realmente dá para viver uma encarnação inteira vigiando e orando. É muito difícil isso, é difícil demais. Aí eu estava a pensar aqui, envolvendo-se no trabalho do bem, nós estaremos ocupando a nossa mente com coisas boas. Possivelmente não dando espaço, ou dando pouco espaço, para que pensamentos negativos e coisas ruins venha a nos acontecer, ou venha estar, impregnar o mental, né? Poluir o mental com pensamentos tóxicos, que estão envolvidos em situações do bem. Inclusive, esse relato de espíritos que buscam, de alguma forma, influenciar, até por conta do instrumento que passaram, né? Questões de obsessões, para que ele não consegue investir de algum outro trabalhador, algum outro servidor, alguma outra pessoa, porque está muito ocupado com a cabeça voltando de outras coisas. Então, não dando espaço para essas interferências. Então, ocupar a mente também com o bem, de alguma forma também auxilia no processo, que seria, talvez, de forma indireta, o vigiar também e orar também, né? Então, eu estou levantando algumas coisas assim, pensamentos que veio durante a exposição, buscando compartilhar com vocês isso, para que esse momento de pandemia que estamos vivenciando é um momento delicado, é um momento que estamos vendo realmente muitas dores, e a nossa doutrina, acima de tudo, é uma doutrina que consola. Ela esclarece e consola. E o papel da doutrina, aí eu respeito as opiniões, mas o papel maior vai ser esse, de consolar. Claro, esclarecer e levar consolo, né? É a doutrina consoladora. Então, nesse instante, e até nós relatamos isso, eu estou aqui preocupado também com os microfones aqui, né? Porque infelizmente, nós estamos dando eco. Aí eu quero ver ativar o microfone de você falar, mas aí eu tenho que manter um outro parado. Aí eu percebi na prática aqui que se tiver os outros dois em mudo e um ativo, aí não fica com eco. Mas se eu ativar o outro, aí fica. Por isso que eu estou assim meio falando só, praticamente, né? Mas tudo que eu estou falando realmente casa, está em sintonia com o que a nossa querida irmã compartilhou com a gente. Que noite maravilhosa. Gratidão, querida irmã, gratidão mesmo pelas suas colocações, sua fala. James, nosso querido âncora do programa, e que convidou a nossa querida irmã, nos presenteou com essa noite maravilhosa também, porque foi ele que a convidou. Nosso querido irmão, que está conduzindo esse trabalho de forma brilhante. Gratidão, gratidão. Então, nós é que agradecemos a todos os participantes do Canteiro de Fraternidade,
o nosso digníssimo amigo, companheiro Jailson, a convidada da noite, Maria Alcídia Batista, lá do Rio Grande do Norte, da cidade Pau dos Ferros, da Instituição Espírita Renascer. Para a gente foi uma grata alegria ter a sua presença entre nós, Alcídia, e que eu tenho certeza, pelo que eu vi ali nos comentários, foi muito significativo, e especialmente esse momento delicado que a humanidade está atravessando, e ouvir uma mensagem dessa que certamente está nos consolando a todos, aonde estamos tendo amigos, entes queridos, retornando à pátria espiritual por esse vírus mortal, entre eles a nossa querida Sueli Caldas e tantos outros, e que deixou o seu legado. Então, só nos resta agradecer e realizarmos uma oração universal por todos os irmãos em humanidade, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo que envolva os familiares das vítimas do coronavírus. Milhões de pessoas já retornaram à vida espiritual por esse vírus mortal. Os nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, Luciano Crispim, o presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, e tantos outros que se encontram neste exato momento lutando pela vida física, fisiológica. Roguemos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no leito, na cabeceira de cada leito, onde esses irmãos lutam pela sobrevivência da vida, ciente de que a vida continuará após a morte do corpo físico. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Sejamos eternamente gratos pela mais pura gratidão do Criador em nos conceder de que a vida é a continuidade e a vibração do Criador, do divino Espírito da esperança e da fraternidade, que vibra eternamente na mente e no coração de todos nós. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe.